Olá, gente. Essa aula é especificamente para os alunos do segundo ano, a priori, mas ela também poderá ser reproduzida para os alunos do terceiro ano é, em breve, visto que o terceiro ano a gente trata de uma revisão de todas as práticas de jogos vivenciadas ao longo da sua escolaridade, né? A aula de hoje ela vai ser bem curtinha, tanto o conteúdo trabalhado quanto o material de apoio que eu preparei para vocês. O material de apoio hoje ele se mostra ligado a todo tipo de jogo, não especificamente o jogo esportivo, mas no jogo esportivo ele fica mais, o que eu vou tratar hoje ele fica mais perceptível, vamos dizer assim. Hoje a gente também vai fazer alguns direcionamentos frente a algumas coisas que já ocorreram e o que ainda vai acontecer, certo? Como assunto eu trago para vocês um conjunto de conceitos e valores ligado à prática dos jogos, de uma maneira geral, certo? O jogo ele vai oferecer situações de aprendizagens, como é que eu posso dizer, mais facilitadas do que a realidade em si, até porque o jogo ele é uma representação lúdica, ele é uma representação divertida da realidade. É um outro tipo de conceito para o jogo. Ele promove desenvolvimento físico e motor, interação entre os participantes, permitindo o confronto de percepções, de opiniões, essa troca de informações, sem necessariamente a gente ter um debate, uma discussão. Somente dentro da própria prática do jogo, a gente vai ter essa troca de informações, de pontos de vista, com a mudança de conceito e de conhecimentos diversos, certo? Ele possibilita o desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas relacionados à sociedade. É comum, quando eu estou trabalhando com vocês, dentro de uma perspectiva do jogo ou de alguma outra prática corporal, mais especificamente do jogo, que vocês falem da seguinte maneira: professor, por que a gente não faz assim? Professor, por que as meninas não fazem desse jeito e os meninos não fazem desse? Professor, por que a gente não junta e faz dessa maneira? Quando vocês remetem qualquer tipo de opinião para mim, isso é uma capacidade de solucionar um problema apresentado ali. Um problema que pode ser estrutural, um problema que pode ser falta de material, um problema que pode ser até mesmo de tempo. Frequentemente a gente está dividindo o nosso tempo entre atividades que são mais atrativas para as meninas e atividades que são mais atrativas para os meninos. E quando vocês chegam para mim e dizem: professor, por que você não faz desse jeito? Vocês apontam outras saídas fora as que eu estou colocando ali em xeque. Essa é uma capacidade de solucionar problemas, certo? Que o jogo, de uma maneira bem didática, bem lúdica, sem ninguém precisar dizer, mandar ou impor isso aos alunos, a vocês vão estar lá apontando soluções para um determinado problema que a gente venha a ter, certo? Essas soluções às vezes são até sacanas, beleza? De tipo, professor, precisa dar aula teórica não, é só prática, enfim, certo? Essa questão de solucionar problemas, ela vai estar intimamente ligada a soluções de conflitos, certo? Conflitos, pessoal, ele não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. Conflito pode ser uma divergência entre opiniões. Isso não precisa necessariamente ser uma discussão negativa ou uma briga. Pode ser discussões contrárias que elas podem se opor completamente ou podem se complementar a partir de uma opinião que um aluno deu para uma determinada prática e outro aluno deu para outra prática ou para a mesma prática em si, e a gente visualizar que juntando as duas é a melhor forma de se executar aquela ação, beleza? Então o conflito não necessariamente ele precisa ser algo ruim. O conflito vai ser choque de ideias, vamos dizer assim, que esse choque ele pode ser benéfico ou maléfico. Geralmente a gente busca que seja benéfico, certo? E o jogo ele pode te ocasionar isso. E esses conflitos e essas soluções de problemas apresentadas durante a prática do jogo, nas aulas de educação física, elas podem evoluir para a sua vivência em sociedade, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho,
certo? Não quer dizer que você vai estar lá na sua família, está tendo uma discussão na sua família, você vai dizer, gente, o professor da educação física, ele me ensinou isso e eu vou fazer isso com vocês. Não, gente, não é isso. Mas é através dessa vivência de solucionar problemas, de solucionar conflitos, que vocês vão estar se adaptando a conseguir conviver e viver em sociedade. E essas mesmas metodologias de conversa, de ceder ou não ao que o outro tem a dizer, isso pode ser aplicado na sua vivência em sociedade, certo? Como fenômeno social, ele pode ser entendido como um moderador do comportamento humano. O que quer dizer isso? O homem, em sua instintividade, ele é agressivo. Agressivo não necessariamente precisa ser voltado para a porrada. Por exemplo, o jogador Cristiano Ronaldo, um exemplo, ele é agressivo em sua prática de futebol. O que é isso? Ele vai para cima, não necessariamente só para driblar. Ele vai para cima da sua prática, com treino físico, com treino tático, regulando sua alimentação. Tá entendendo? Ele é agressivo no seu pensamento para a sua prática. Isso somos todos nós. Todos nós temos instintos agressivos. Isso pode ser voltado para o lado benéfico, quando você volta isso para algo produtivo em sua vida, e aqui a gente está tratando do jogo ou do esporte, no exemplo que eu dei, e pode ser para o lado ruim, quando essa agressividade ela vai estar não se voltando para a sua prática, mas para comportamentos inadequados dentro dessa prática, o que vai levar a desrespeito, o conflito em si. Aí agora, um conflito mais pautado em contatos físicos, em brigas, certo? Então o jogo, ele é um moderador disso, porque dentro do jogo a gente tem como é que eu posso dizer? Situações mais agradáveis, de diversão, de interação, certo? Então o jogo ele pode ser entendido dessa maneira. E por fim, aqui no material que eu estou mando para vocês, o processo do jogo em si, ele pode ser fundamental para a humanidade no desenvolvimento de leis que pautem o comportamento e a convivência, certo? Como assim, professor? Dentro dessa prática esportiva, dessa prática de jogo, dessa prática corporal, a gente pode entender como que funcionam algumas leis da própria sociedade, através de regras condicionadas pelos próprios participantes, através do respeito para com o outro, certo? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou deixar algumas atividades online que você vai responder. São duas perguntinhas bem tranquilas. Isso aqui é especificamente para o segundo ano. Para o terceiro ano, quando essa aula for passada para vocês, vai ser um esquema completamente diferente. Para o segundo ano, duas questõezinhas, certo? Uma é como a prática do jogo ela pode me auxiliar no meu processo de convivência com o próximo. Ok? Certo? E como essa prática de convivência, seguindo leis, seguindo regras, ela pode ser interessante, ela pode ser importante na situação em que estamos vivendo, certo? Essa é a segunda questão. Isso aí eu vou deixar bem explicadinho para vocês no questionário, mas são essas duas questões, beleza? Como a gente pode viver, como o jogo ele pode interferir e impulsionar nossa convivência e vivência em sociedade dentro de uma normalidade, e como ele pode ser importante agora, certo? Como esse entendimento de leis, de regras, como esse entendimento de conviver com o outro pode ser importante nesse momento, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida frente a esse tipo a essas aulas que eu estou enviando para vocês, falem com o representante de turma. O representante de turma me remete essas dúvidas e eu tento sanar na maneira do possível, beleza?
Também quero que vocês, dentro do grupo de cada turma, tentem ver algum horário para na próxima quinta, essa agora não, na próxima quinta, a gente ter uma aula ao vivo, certo? Vocês aí conversam dentro do grupo de vocês, sendo manhã ou tarde, dentro do horário de aula, como se a gente estivesse na escola, certo? De 7h30 às 12 horas, ou de 1h às 17h30, certo? Então vocês aí veem um horário melhor para vocês, para que a gente também possa se encontrar de uma maneira ao vivo. Esse encontro ele vai ser bem casual, não vai ser uma aula propriamente dita, para a gente bater um papo, para a gente tirar algumas dúvidas, certo? Enem, gente, as inscrições começaram dia 11 e vão até o dia 22. É interessante que você, mesmo sendo do segundo ano, faça a inscrição e posteriormente faça a prova. Por quê? É uma experiência muito rica para que você comece a se acostumar com esse tipo de prova. E segundo, para que você possa focar em quais disciplinas você tem mais dificuldade ou não. Lembrando que essa prova ela pode ser adiada, pode, mas o processo de inscrição, ele nada tem a ver com a realização da prova. A prova pode ser daqui a 3 anos, mas a inscrição começou já. Então, garante a tua inscrição lá no site do INEP, INEP. Eu vou deixar também no link do vídeo sobre isso. E qualquer dúvida, tu também pode ir na rede social da escola. No Instagram você vai encontrar rapidinho o Instagram da escola, certo? Outra coisa, as atividades anteriores que foram passadas especificamente sobre coronavírus, lá no comecinho, lembra? Essas atividades vocês não precisam mandar para mim agora. Vocês guardam ela no caderno de vocês para que na volta eu possa dar o visto. Por quê? Essa atividade ela vai poder servir de bônus, se vocês precisarem, nessa primeira unidade. E para quem não precisar, a gente vai estar utilizando ela mais para frente. Professor, e por que você não está recebendo agora? Por quê? Um meio de mandar essa atividade seria por WhatsApp e o outro por e-mail. Iria congestionar meu WhatsApp e iria congestionar meu e-mail. E o controle seria bem difícil. Então, na volta, eu trato isso com vocês, beleza? Já falei da próxima atividade e é isso, pessoal. Sigam as recomendações, fiquem em casa, só saiam se necessário. Outra coisa, sexta-feira estarei fechando a primeira nota da nossa primeira unidade sobre esportes. Quem não fez os questionários online ainda, corra para fazer, certo? Até o final desse mês a gente vai ter restrições maiores frente à circulação de pessoas. Tomem cuidado, gente, certo? Pensamento positivo e tudo isso vai dar certo. A gente vai vencer e a gente vai estar de volta aí fazendo nossas aulas práticas, beleza? Cheiro no coração de todos e até a próxima.